Queria agradecer a presença de todos, né? Todos os membros do Open Mind, do AgroConnection, os nossos convidados. Hoje a gente tem um aprendizado aqui com o Bruno, né? A gente já soltou alguns relatos aqui de pessoas que já fizeram esse curso. Eu fiz na FIAP aqui em São Paulo. Então, é uma pessoa que tem um conteúdo bem interessante para nós, uma ferramenta bem útil para que a gente possa engajar os nossos times, para que a gente possa vender a nossa empresa, vender a nossa imagem, né, perante o mercado. Então, eu dou as boas-vindas ao Bruno, mas eu passo a palavra para a Carmen, que ela vai falar um pouquinho aí da biografia do Bruno, antes do Bruno começar a sua apresentação. Obrigada, Lúcio. Deixa eu ver aqui. Liberou meu áudio. Obrigada, eu também faço parte do fã-clube do Bruno, fiz o curso com ele também. Vamos lá, o Bruno Scartozone é pioneiro do storytelling corporativo no Brasil e fundador do Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Graduado em administração pública e pós-graduado em administração de empresas, em ambos os casos pela EASP-FGV, Bruno tem mais de 15 anos de experiência em planejamento de comunicação e criação de histórias, atendendo multinacionais, startups, governos e candidatos. Na área acadêmica, já deu aulas e palestras na USP, FGV, SPM, Universidade de Coimbra e Harvard Business Review. Traduziu e comentou o livro Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança, editado pela Alta Books. E o que eu sei que recentemente ele inclui nessa biografia linda aí, um lindo filhinho, né, Bruno? Bem-vindo! Pois é, o Rafael, de 8 meses. Se eu tiver com um pouco de olheira, gente, é porque as noites não têm sido fáceis, tá? Carmen, muito obrigado pelo convite, Lúcio também, é um prazer estar aqui, né? É muito legal poder falar com vocês e reencontrar aí antigos alunos e até clientes, né? Então, muito bacana mesmo. E para esquentar os motores, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, e aí vocês podem responder ali pelo chat, tá? Qual foi a última história que prendeu a sua atenção? Tem até a ver com, né, a discussão que a gente estava tendo com o Lúcio um pouquinho antes. Mas aqui, quando eu digo da última história, pode ser a última história jornalística, né? Pode ser a última história bizarra, mas também pode ser a última série que prendeu a sua atenção, o último filme, o último livro, peça de teatro, história em quadrinhos, pode ser o que vocês quiserem, mas o que né, prendeu sua atenção, o que te deixou magnetizado ali, né, na frente da TV ou nos noticiários? Queria saber um pouco o que vocês têm visto. Deixa eu ver aqui o chat. História do Sr. Henrique, que ensina Inflis, não sei o que é Inflis, mas fiquei curioso agora. Inglês, ok. Inglês com 88 anos, legal, bacana. Essas histórias realmente são sempre muito boas. História de um funcionário que trabalha conosco, legal. História de barrigas de aluguel das mulheres da Ucrânia, essa realmente eu vi também, é de arrepiar. Eu assisti, terminei de assistir esses dias aquele Inventando Ana, também é uma história bem curiosa, e como é que chama? O golpista do Tinder, né? O Hendrick do Palmeiras, assim, né? Que garoto espetacular. Made da série da Netflix, muito boa mesmo. A história do Mamãe Falei. Metaversos, bacana. Tem, enfim, né, tem várias respostas interessantes aqui, e eu queria que vocês prestassem atenção em duas palavras aqui, né? História e atenção. Gente, a verdade é que uma boa história ainda é a melhor maneira de prender a atenção das pessoas. Eu sempre dou 2 exemplos muito fáceis de entender. A gente não tem tempo para mais nada nessa vida, né? Eu aposto que está todo mundo aqui se matando de trabalhar e comigo não é diferente. Mas, quando uma série te encanta, tipo a Made ou qualquer outra que vocês têm visto, a gente cria um tempo que não existia nas nossas vidas, não é verdade?
Quantas vezes já não aconteceu de você estar vendo uma série e, de repente, você deixa de dormir, né? Ou vai dormir muito mais tarde para conseguir ver mais um episódio ou terminar uma temporada. Um outro exemplo, ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem olhar para o celular. Deixa eu olhar aqui se tem recado, brincadeira. Mas é assim que acontece, né? No entanto, quando a gente está vendo um filme ou quando a gente começa a ler um bom livro, muitas vezes a gente se esquece que o celular existe e fica ali 1, 2 horas, né? Sem olhar para a telinha. Então, as histórias têm esse poder de capturar a nossa atenção, um poder que é cada vez mais desejado, né? Não só por profissionais, como também pelas empresas. E por que esse poder é cada vez mais desejado? Né? Porque a gente vive esse momento aqui, vamos dizer, de uns 15 anos para cá, talvez 20 anos para cá, com a chegada, né, da internet, nunca se produziu tanto conteúdo. Né? Nunca se produziu tanta informação. 30 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos canais, né, de mídia, digamos assim, jornal, rádio, revista, talvez desse para contar em uma mão os canais relevantes. Hoje a gente tem tudo isso, mais streaming, mais TV a cabo, mais mídias sociais, mais portais, mais, enfim, eu não preciso, né, dizer aqui o que acontece. Esse infográfico mostra o que acontece na internet a cada 60 segundos ou 1 minuto. E ele é legal para vocês verem o tamanho de informação que chega, né, nas nossas vidas. O quanto de informação chega nas nossas vidas. Esse gráfico está desatualizado, tá? Ele é de 2021, 22 ainda não chegou, mas todo ano ele vai sendo atualizado. Então, como diria o Herbert Simon, que é um economista famoso, ganhador de prêmio Nobel e tudo mais, o Herbert Simon falava, né, que num ambiente muito rico em informação, o resultado disso é a pobreza de atenção. A verdade é que conquistar a atenção do outro, né, conquistar a atenção das pessoas é um desafio aqui para todo mundo. Se você trabalha com marketing, é um desafio do marketing, né, conquistar a atenção do seu público. Se você é um executivo que quer se projetar na mídia de alguma maneira ou nas redes sociais, é um desafio também, né, porque você está concorrendo contra todo mundo que está lá no LinkedIn fazendo post. Se você está fazendo uma palestra, uma apresentação, é também um desafio. Se você trabalha com mídias sociais, também é um desafio, né? Esse é um desafio para praticamente todos os profissionais, não importa a área. Portanto, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês hoje, né, para vocês, a partir dessa palestra, toda vez que vocês forem assistir uma história, né, ou ler um livro, ou ver um filme, acompanhar uma série, preste atenção naquelas coisas que te prendem na tela. Né? Quais são aqueles momentos que você fala assim, nossa, eu preciso ver mais disso, ou eu preciso saber a resposta. E quais são aqueles momentos que talvez você perca o interesse. Só de fazer isso, você já vai ter uma ótima noção, né, de como funciona o storytelling. Mas, enfim, gente, não tem nada de novo no storytelling, né? Só para vocês terem uma ideia, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já falava sobre isso. Aristóteles já tentava entender, né, o que era uma história, lá do teatro grego e das mitologias gregas. A novidade é justamente o interesse do mundo corporativo por esse assunto, pelos desafios que a gente vive agora. Então, eu vou convidar todos vocês para assumirem a cadeira do diretor, né, de cinema, e a gente começar a enxergar a realidade por esse ponto de vista, tá? E um diretor de cinema, em primeiro lugar, ele vai sempre tentar enxergar a realidade por meio de histórias. O que é uma história, né? Uma história, no fundo, é uma estrutura de fatos, é uma maneira de estruturar fatos, tá? E isso independe se esses fatos são reais, ou se a história é real, ou se esses fatos são ficcionais, como a gente vê aí no cinema ou nas séries. A questão é que toda vez que a gente estrutura de uma determinada forma, a gente está contando uma história. Mas que estrutura é essa, né? Vamos lá. Eu diria que essa estrutura tem 5 elementos, tá? Então, o primeiro elemento é um personagem. Não existe história sem personagem. Por quê? Porque é através do personagem que a gente cria empatia, né? E aí é através do personagem que a gente vai enxergar aquele mundo onde o personagem está imerso.
Por isso que, por exemplo, nos noticiários, né, da TV, por exemplo, no noticiário sobre a guerra da Ucrânia, né, o jornalista vai sempre tentar mostrar personagens para a gente. Ele nunca vai apresentar só os fatos, ele quer saber quem é o soldado, quem foi bombardeado, quem é a família da vítima, quem é quem conseguiu fugir pela fronteira, tá? Porque a gente enxerga a realidade real ou ficcional, né, pelos olhos de um personagem, tá? Então toda história precisa de pelo menos um personagem. Quem pode ser um personagem? Pode ser você mesmo, pode ser um terceiro, né, um colega, um cliente, um colaborador, um parceiro, um personagem histórico. Pode ser, claro, alguém que você invente, se você estiver falando de storytelling voltado para ficção. Pode ser um produto também, né? Eu posso personificar uma caneta, por exemplo, como a Pixar faz com bichos e robôs. Como é que eu personificaria um produto? Dando características humanas a esse produto. Fazendo esse produto pensar, sentir e agir como se fosse uma pessoa. Mas esse é o primeiro elemento, tem um personagem. E daí, né? A história começa de verdade quando esse personagem passa a desejar algo. Desejar algo que vai fazer com que ele tire a bunda da cadeira e vá atrás desse algo, né? O que alguém pode desejar na vida que vai fazer essa pessoa se mover? Pode ser um desejo amoroso, né? Pode ser um desejo de empreender e de realizar um sonho. Pode ser um desejo de consumo, comprar algo que você sempre sonhou. Pode ser um desejo psicológico, né? De superar um medo e realizar alguma coisa. Pode ser um desejo simplesmente de sobrevivência, como a gente está vendo ali, infelizmente, na Ucrânia, né? Então, esse personagem precisa querer chegar em algum lugar. Mas aí eu faço outra provocação. Sempre que a gente tem um desejo na vida, essas coisas vêm de mão beijada? Quase nunca, né, pessoal? E vocês aqui que já são diretores, já são CEOs, fundadores de empresas, vocês sabem disso melhor do que ninguém, né? Nada veio de mão beijada. Para chegar lá, vocês tiveram que superar muitos obstáculos. E esse é o terceiro elemento que toda história tem. Então, o personagem precisa superar obstáculos para chegar onde ele quer. Por quê? Porque é justamente o obstáculo que vai gerar aquela sensação de tensão, sabe? E agora, o que será que ele vai fazer? Ai, meu Deus, ele vai pelo caminho A ou pelo caminho B? Né? Então, o obstáculo vai gerar tensão, e tensão prende a atenção. Tá? Então, numa história de amor, por exemplo, o personagem quer conquistar o coração de alguém, mas tem o ex ou a ex no meio do caminho, ou tem uma doença, ou tem uma viagem marcada, ou tem uma rivalidade de família, não é isso? Numa história de sobrevivência, o personagem quer sobreviver, mas tem o tanque russo lá do outro lado. Numa história psicológica, o personagem quer realizar um sonho, mas antes ele precisa enfrentar um medo, tá? E aí, por fim, tem a transformação, porque se o personagem vai ter que superar um obstáculo, ele vai se transformar. Essa transformação pode ser física, né? O super-herói que fica forte para derrotar o vilão, pode ser intelectual, alguém que adquire um novo conhecimento para chegar onde quer, né? Pode ser psicológico, alguém que supera um medo, né? Por exemplo, uma crença limitante. Pode ser de várias maneiras, mas a moral da história normalmente está aqui, né? Então, toda história não é só pelo entretenimento, ela também ensina algo ao público, e essa moral, né, essa lição está aí na transformação. Tá? Se vocês forem reparar bem, todos os filmes, séries, livros, etc., que vocês já consumiram na vida, segue essa estrutura. Essas histórias reais, né, que o Lúcio estava falando e tal, que fizeram parte da conversa do brasileiro aí nos últimos tempos, também, de alguma maneira, segue essa estrutura. Mas eu falei que são 5 elementos, né? Então ainda falta um aí, tá? Que, na verdade, é o mais importante, é o elemento que dá liga para tudo isso, que é a emoção. Tá? Gente, não existe história sem emoção. Tá? Isso é um ponto... Ou, pelo menos, não existe história boa sem emoção. Você até pode tentar criar uma história sem emoção, não vai dar certo. Porque é a emoção que nos puxa para a história. Né? Inclusive, só para dar um dado para vocês, segundo os neurocientistas, né, emoção é o elemento mais eficiente para prender a atenção de um outro ser humano.
Pode reparar que se tem alguém chorando, alguém rindo, nossa atenção fica imediatamente naquela pessoa, né? Se tem algo que nos emociona, isso vai prender a atenção por mais tempo. Então, quando um diretor de cinema senta ali na cadeira, o que ele quer fazer com o público do filme, né? Ele quer emocionar o tempo todo. Ele quer provocar emoções, provocar sentimentos. E quando eu falo emocionar o tempo todo, eu não estou querendo dizer aqui que tudo tem que virar uma novela mexicana e fazer todo mundo chorar. Não é isso, tá, gente? Essas emoções podem ser pequenas, né? Essas emoções podem ser só na tangente, mas você precisa delas. Eu vou dar só um exemplo aqui para ficar fácil de todo mundo entender. Poderoso Chefão, né? Um dos maiores clássicos do cinema. Se eu perguntar para vocês do que se trata o Poderoso Chefão em uma palavra, eu aposto que alguns de vocês vão responder máfia. E não está errado. É claro que o Poderoso Chefão também fala de máfia. Mas não é o assunto máfia que nos conecta a esse filme. O assunto máfia é interessante, tem lá seu glamour e tal, desperta uma curiosidade, claro. Mas o que realmente nos conecta aqui são as emoções que estão nessa história. Portanto, eu diria que antes de ser sobre máfia, essa história é sobre família, essa história é sobre disputa de poder, essa história é sobre legado, essa história é sobre um jovem que precisa tomar uma decisão na vida, continuar com a tradição da família ou fazer algo completamente diferente. Vocês já viram essa história em algum outro lugar? Claro que já, né? É a história de muita gente. Né? A pessoa está numa família de médicos, mas quer virar administrador, ou sei lá, ou o contrário, né? Percebam que o que nos conecta aos filmes, o que nos conecta às histórias, é aquele ponto onde a gente se identifica, né? É aquele ponto, são aquelas emoções universais, tá? Então, reparem que além da camada da máfia, além da camada da máfia, tem um monte de outras camadas que são muito mais importantes aqui no Poderoso Chefão. Agora, só para provar para vocês quantitativamente, né, que emoção é importante, vejam só esse gráfico. Ele mostra a quantidade de emoção, tá? Na verdade, a quantidade de frases com algum teor emocional nos discursos de vários presidentes americanos da década de 60 até o Obama. Vejam só como os discursos vão ficando cada vez mais emocionais, né? Tem essa tendência aqui muito clara. Óbvio que tem diferenças entre um político e outro, né? Normal, aí é uma questão pessoal, mas a tendência são discursos cada vez mais emocionais. Por quê, gente? Porque na época do Kennedy, ele não precisava ser emocional, isso era um luxo. Ele podia ser, funcionaria, mas ele não precisava. Ele não estava competindo contra muita coisa na mídia. Na época do Obama, se o Obama não trouxer emoção, ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém comenta, a mídia não repercute, né? Então virou uma necessidade, tá? Reparem que nessa campanha que virá agora, os discursos vão ser muito emocionais, tá? Reparem nisso e depois me cobrem. Então, tudo isso nos traz uma frase do Jonathan Haidt, que é um psicólogo bastante famoso, que diz que a mente humana é um processador de histórias e não um processador de lógica. No fundo, as histórias são a maneira orgânica, a maneira básica como os seres humanos pensam. Quando a gente se reunia em volta das fogueiras, né, lá na época das cavernas, ninguém fazia apresentações, a gente contava histórias. Quando os seres humanos começaram a pintar as cavernas, ninguém pintou bullet points, a gente pintou histórias, né? Então, o ser humano, desde os primórdios, né, é um contador de histórias. É assim que, inclusive no passado, a gente passava conhecimento para frente. Quando você se comunica com histórias, você está deixando muito mais fácil esse processo, né? Mas além da questão da atenção, as histórias também têm a ver com memória. Né? Segundo Jeremy Brunner, um outro psicólogo famoso, um fato tem 22 vezes mais chance de ser lembrado se estiver embrulhado em uma história. Então lembrem-se dessa metáfora, tá? Embrulhar fatos com histórias. Eu sei que muitas apresentações corporativas são sobre fatos, dados e números, e isso não vai mudar, né? Isso é da realidade. Agora, quando a gente embrulha esses números com histórias, vocês têm 22 vezes mais chance de serem lembrados.
E tem uma frase incrível da Maya Angelou, que foi uma ativista negra, e ela falava que as pessoas vão se esquecer sobre o que você disse, as pessoas vão se esquecer sobre o que você fez, mas elas nunca vão se esquecer sobre como você as fez se sentirem, né? E, gente, isso é a mais pura verdade, né? A gente não se esquece daqueles momentos que foram muito emocionais. Ninguém se esquece de onde estava, o que estava fazendo e com quem estava em 11 de setembro de 2001. A gente se esquece do que almoçou semana passada, né? É assim que funciona, tá? Então, isso é tudo que vocês precisavam saber sobre teoria do storytelling em muito pouco tempo. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de exemplos, tá? Muito fáceis de entender, de como isso se aplica a vários aspectos da vida profissional e corporativa. Começando aqui pela marca pessoal, né? Que inclusive era ali estava ali no flyer do evento, né? A jornada do executivo e tal. Como é que vocês podem usar o storytelling para a marca pessoal? Gente, vejam bem, existe uma ferramenta, né, bastante antiga que chama currículo. O currículo é importante para mostrar uma linha do tempo da sua carreira, né? O que você fez, por onde você passou, onde você estudou, etc, etc, etc. Mas acontece que existem muitas outras informações que não cabem no currículo, né? Que informações são essas? De onde você veio, por que você faz o que você faz, né? Qual é o seu propósito, que desafios você enfrentou, como é que você venceu esses desafios, quem você é, se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa desagradável. E vamos falar a verdade, todos vocês aqui, né, são gestores, certo? Vocês provavelmente entrevistam muitas pessoas o tempo todo. Sinceramente, vocês estão preocupados só com as questões técnicas? Eu duvido, né? Duvido que vocês estejam preocupados só se a pessoa tem determinada formação ou passou por determinada experiência. Seria fácil selecionar gente assim. Mas não é isso, né? Você quer saber a atitude da pessoa, você quer saber a história da pessoa, de onde ela veio, se ela vai ser alguém interessante ou não para você passar 12, 14 horas por dia. A gente também, essas informações também são importantes, né? E como é que a gente conta essas informações? Por meio de histórias. Onde é que a gente conta histórias? Nas mídias sociais, por exemplo. Numa entrevista, né? Eu tenho um amigo que é um headhunter famoso, ele sempre fala uma coisa, que a pior entrevista é quando o entrevistador fala assim, e aí, me conta de você, e a pessoa vai repetindo todas as informações que estão no currículo. O entrevistador já leu o currículo, ele não precisa dessas informações, ele quer saber outras coisas, né? Onde mais a gente conta? No corpo do e-mail, por exemplo, você vai mandar um e-mail com um currículo, é lá que a gente conta a nossa história, tá? Eu já fiz isso várias vezes. E sempre deu muito certo. Agora não mais, né? Faz muito tempo que eu não mando currículo para lugar nenhum, tenho uma empresa, mas no passado eu já fiz isso e sempre deu certo. Né? Enfim, existem várias possibilidades aí de onde contar a sua história. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma das pessoas que melhor utiliza essa ferramenta, que é o Guilherme Benchimol, CEO da XP. Não é mais CEO da XP, na verdade, né? Acho que ele é presidente do conselho agora. Eu não vou ler aqui, tá, para não tomar muito tempo, mas visitem o perfil dele no LinkedIn e leiam o about dele. Ele conta uma história perfeita, tá? Leiam todo o about dele. E do lado esquerdo da tela, vocês vão ver um post que ele fez ontem, por acaso. Ele fez o post, eu falei, opa, eu preciso trazer isso aqui na palestra do Open Mind. É um post onde ele está justamente contando como ele começou, né? Num momento de muita dificuldade, tal, ele morava numa kitnet que só cabia a cama, e aí ele pega e posta a foto da cama. Gente, olha que quebra de paradigmas, né? Porque por muito tempo os executivos tinham esse paradigma de que assim, não, eu tenho que me mostrar como uma pessoa perfeita, né? Infalível, etc. E sabe qual é o problema de personagens infalíveis? É que ninguém se identifica com eles, né? Então, numa era onde você precisa da identificação do seu público, seja os funcionários ou seja o público que te segue nas redes sociais, você precisa mostrar certas vulnerabilidades, né? E aqui o Guilherme está mostrando, no fundo, qual é a história que ele está contando para todo mundo.
Bom, você está num momento, né, ferrado de grana, morando num lugarzinho pequeno, né, sem saber do seu futuro. Calma, eu também já tive nesse lugar aí e eu cheguei lá. Tá? Então, vão atrás do Guilherme no LinkedIn, que é um baita case. Uma outra possibilidade é branding, né? Se você pode usar isso para marcas pessoais, você pode usar isso também para pessoas jurídicas, digamos assim. Eu vou trazer de novo o exemplo da XP, né? Até um tempo atrás, isso aqui era a home da XP. Olha que interessante. Guilherme Benchimol, da demissão à transformação do mercado financeiro. Olha como tem todos aqueles elementos que eu mostrei do storytelling. Né? Personagem, desejo, o obstáculo e a transformação. Está tudo aí em um parágrafo. Né? Visualmente, o site também te ajuda a contar histórias, porque ali na esquerda tem a ficha demissional e na direita tem ali a ficha do... como é que chama? Do FGTS, né? Alguma coisa assim que virou ali, ele deve ter pego dinheiro e virou um foguete para ele decolar. Naquela época que tinha essa home, né? Agora já está outra home, tá? Quando você clicava em Saiba Mais, você acessava uma série de vídeos que contavam a história do Guilherme. E aí vocês vão me perguntar assim, pô, Bruno, mas a XP é uma empresa de números, né? Por que não tem números aí? Por que está contando história? Porque a XP poderia colocar um número aí, né? Sou a que tem mais produtos, tenho taxa zero, ou qualquer coisa assim. O problema é que isso a concorrência pode imitar no dia seguinte. Agora, a história é inimitável, né? Ainda mais se tratando de uma empresa que acredito que ainda seja líder no segmento, né? E como ela chegou a esse lugar de líder, né? De liderança? Ela foi pioneira. E é isso que está mostrando aí. Além do mais, o que você quer da empresa onde você vai deixar o seu dinheiro? Você quer confiar. E contando a história, a marca vai dando essa sensação de confiança. Tá? Bruno, dá para usar storytelling em apresentações? Claro que dá. Né? Você pode, de repente, fazer uma grande apresentação que seja uma história do começo ao fim, tipo as TED Talks. Mas na vida real, você vai conseguir fazer isso todo dia? Não. Não vai, porque na vida real a gente tem que apresentar relatório, a gente tem que apresentar estudos, a gente tem que apresentar coisas que são muito mais técnicas e eventualmente chatas, mas a vida é assim. Bom, Bruno, ainda assim, se eu tiver que apresentar uma coisa técnica, eu posso usar storytelling? Sim. Né? Talvez não seja uma história do começo ao fim, talvez não seja algo épico, mas você pode, no sentido de usar ganchos emocionais. E eu vou contar uma história bem rápida aqui. Antes da pandemia, pelo menos, né, agora eu não sei mais como funciona, mas antes da pandemia, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, tinha um evento anual onde, por questões protocolares, o presidente da FEBRABAN subia no palco e falava do panorama da economia, né, taxa de juros, desemprego, PIB, etc. Era o protocolo. Tá? Até que um dia ele resolve fazer um pouco diferente. Ele sobe no palco e começa a contar a história de uma receita de bolo. Era uma receita de bolo que estava nas mãos da família dele há muito tempo, né? E era uma receita de bolo que parece que era tão gostosa que toda a família ia lá comer quando a avó fazia. A avó era a detentora dessa receita. E aí ele conta essa pequena história no começo e depois ele usa o bolo como metáfora para falar da economia. Porque o bolo cresce, o bolo diminui, o bolo pode ser partido de um jeito mais igual, menos igual. Enfim, vocês sabem como é que funciona bolos e economia, né? E eu pergunto para vocês, deu certo ou deu errado essa estratégia dele? Deu super certo. Por que deu certo? Porque aquele público já sabe tudo sobre economia. Gente, dono de banco sabe mais sobre economia do que o presidente da FEBRABAN. Tudo bem, tinha uma questão política ali, né? Tinha uma questão protocolar, ele precisava fazer essa apresentação para mostrar que ele sabia também, era tradição, tá tudo certo. Mas quando ele resolve falar de bolo de vó, ele cria um outro tipo de conexão com o público, né? Porque o presidente do Bradesco está lá na plateia pensando assim, é verdade, minha avó também fazia um bolo de fubá incrível. Gente, qual é o poder de uma conexão dessas? Né? É um poder enorme. E no fundo, né, esse era um evento com um fim político ali,
tudo que ele queria, o presidente da Febraban, era se conectar com aquele público. E foi isso que ele conseguiu. Tá? Então, esse é só um exemplo de como você pode contar uma pequena história e isso fazer toda a diferença, sem deixar de apresentar os números que você tem que apresentar. Tá? No varejo, dá para usar storytelling? Dá também. Vejam só que interessante essa vitrine, né? Qual a história que essa vitrine está contando? É um cara que quer estar em outro lugar. Talvez ele esteja pensando nas férias, talvez ele esteja pensando em mudar de vida, talvez ele queira que sexta-feira chegue logo. E eu pergunto para vocês já não se sentiram assim algum dia na vida? Claro que já. Então, quando o consumidor bate o olho nessa vitrine, ele imediatamente se identifica com isso aqui, né? Ele relembra das histórias dele, tá? E ainda por cima vende 2 tipos de roupa, né? Embalagem, será que dá para contar a história em embalagem? Isso aqui é a embalagem de couve-flor de uma cooperativa agrícola da Austrália. O que está escrito aqui numa tradução livre é: Doris pode ser meio tímida, mas quando ela vai para a frigideira com os outros vegetais, ela fica mais soltinha. Olha que interessante, né? É a história de um personagem que está lutando contra a própria timidez. É um personagem que quer romper aí a timidez, né? Esse é o desejo dessa personagem. Está em um pequeno parágrafo, né? Não tem nada demais. E ainda assim eu aposto que arrancou o sorriso aí, né? Pelo menos um sorriso de canto de boca de uma boa parte da plateia, porque sempre arranca, né? Então vejam como você pode contar uma história em um parágrafo, uma história boba até, mas que cria essa conexão, cria essa empatia. Será que dá para contar histórias em restaurantes? Bom, vocês com certeza já viram, né? Já frequentaram restaurantes que alguém chegou e falou assim, vou pegar um nome aleatório aqui, tá? O Anderson. Alguém chegou e falou assim, Anderson, vai lá naquele restaurante, porque eu descobri semana passada. E é incrível, porque o chefe é um cara que estava lá na Bósnia, ele aprendeu a fazer comida assim, e depois ele voltou. E aí você já vai para aquele restaurante com essa história na cabeça. Pergunta, vocês acham que essa história influencia na percepção do que você come e bebe lá? Claro que influencia, né? Como uma vez eu fui numa reunião com o ex-dono da Baden-Baden, a cerveja, né? Ele falou uma frase que mudou minha vida, assim, mudou o jeito que eu enxergo comunicação. A mente conta para a boca o gosto que tem. Então, se você, dependendo da história que você escuta, isso afeta o gosto que você, da comida, né? Pegar um exemplo aqui do Dog House em São Paulo, nem sei se existe mais, né? Faz muito tempo que eu não vou lá, mas era um lugar de hot dog ali no Itaim Bibi, muito bom. E quando você sentava para comer, olha só que interessante, eles contavam a história ali não sei como é que chama isso, naquela toalha, não é toalha, né? Esqueci o nome desse negócio aí, mas eles contavam a história no restaurante. A história, qual que é a história aí? É uma história de superação, é uma história de empreendedorismo, né? Eles vendiam dog na rua, de repente começaram a ficar muito famosos, e um dia eles falaram, pô, e se a gente abrisse uma casa de hot dog, né? É uma história boba, mas que muda toda a percepção. Tem toda uma história de superação aqui, né, de crescimento, tá? Mídias sociais, será que dá para contar histórias? Claro que dá. Vou pegar aqui o exemplo do momento, né? A Lu do Magazine Luiza. A Lu, se vocês forem no perfil dela agora, vocês vão ver uma série de posts mais ou menos desse tipo, trazendo situações do cotidiano e brincando com as situações do cotidiano. Tipo isso aqui, ó, cozinhar é bom para ansiedade. Eu, a cada 2 minutos, vendo se o pão já está pronto. KKKK. Né? Na verdade, ela está contando uma pequena história que a gente vive o tempo todo. Alguém lutando contra a ansiedade. Né? Alguém tentando ficar zen, mas não consegue porque a vida é corrida. Tá contando isso, claro, com um certo bom humor. Mas por que isso está certo, gente? Identificação. Né? Muito mais eficiente do que anunciar o fogão. Embora esteja anunciando o fogão aí também, tá? Porque se você passar o mouse em cima do fogão, você vai para o link da loja que te vende o fogão. Mas emoção é muito mais forte do que falar de preço, né? Em RH, será que dá para usar storytelling em RH? Também dá, deve ter executivos de RH aqui, eu imagino, né?
E um dos melhores exemplos para isso é o exército americano. Por quê? Gente, vamos pensar o seguinte, o exército americano tem recrutas que vêm de todos os lados possíveis, né? Tem homem, mulher, pobre, rico, negro, branco, latino, gente da costa leste, gente da costa oeste. Tem um monte de gente que, de repente, vira recruta, né? Se alista lá no exército. Gente com os backgrounds de vida os mais diferentes possíveis. Como é que o exército faz para unir todo esse pessoal? Eles dão uma história única para todo mundo. Aliás, 12 histórias únicas, tá? Quando você entra no exército, tem um treinamento lá que eles chamam de as 12 estações dos heróis. Eu não lembro se é heróis ou guerreiros, mas alguma coisa assim. Onde todos os recrutas vão ouvir, né, as 12 histórias de 12 grandes personagens do exército americano. Percebe que quando eles dão essas 12 histórias para todo mundo, eles dão um motivo para todo mundo se identificar? Né? E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Não é isso que acontece nas nossas empresas? Gente vem de todos os lados possíveis, com os backgrounds mais diferentes, gente que não se conhece, que eventualmente nem se identifica. Como é que você dá uma identidade única para essas pessoas? Dando uma história boa e uma história forte para todas elas acreditarem. Né? Turismo, será que dá para usar storytelling no turismo? Também dá. Olha só, se vocês forem no site de Londres, né, o visitlondon.co.k, vocês vão encontrar o itinerário turístico de vários personagens londrinos, Harry Potter, James Bond, Sherlock Holmes e coisas desse tipo. Qual é o potencial, né, que nossas cidades não têm? Nossas cidades que são palcos de filmes, nossas cidades que são palcos de novelas, e isso é muito mal explorado aqui. Tá? E, por fim, marketing político. Será que dá para contar histórias? Claro que dá. Olha só, essa é a foto mais compartilhada da história da internet até 2012. Tá? Depois outras vieram. Mas o Obama, a equipe do Obama postou essa foto nas redes sociais em 2012, logo depois da segunda eleição. Com ali a legenda, né, mais 4 anos. Por que as pessoas quiseram tanto compartilhar essa foto? Porque, vamos falar a verdade, ninguém compartilha foto de político, né? Só se virar meme, só se for engraçado. Mas olha só, primeiro as emoções dessa foto, né? Carinho, companheirismo, amor, alívio. Segundo, é uma foto que conta uma história. O cara mais poderoso do mundo, depois de um momento estressante, que é uma campanha eleitoral, o que ele quer? Depois desse momento estressante, ele quer o abraço da pessoa que ele ama. É tudo que a gente quer depois de um dia estressante de trabalho, não é isso? Então, é óbvio que as pessoas se identificaram com isso. Essa foto fala de política? Não, não tem aí nenhuma promessa, não tem aí nenhum número, não tem nenhuma sigla partidária. Mas essa história ajuda o Obama a alcançar os resultados políticos que ele queria nessa época? Claro. Consolida uma vitória eleitoral, né? Se conecta com o eleitor. Tá? Então, claro que ajuda e claro que teve resultado. Para finalizar, vou dar uma dica para vocês. Tá? Como é que a gente estrutura uma história em 6 palavrinhas, em 6 parágrafos, na verdade? Olha só, era uma vez, né? Aqui se começa contando a história de uma pessoa, se apresenta um personagem. Todo dia, aqui você conta um pouco como era a rotina do personagem. Tá? Só para mostrar como é que vai ser a quebra de rotina no 3º parágrafo. De repente, acontece algo novo, né? Algo novo que desperta um desejo. Tá? E então esse personagem vai tentar alcançar esse desejo superando os obstáculos. Só que num primeiro momento ele não vai mudar quem ele é, porque essa é a nossa tendência humana, né? A gente nunca muda de cara. A gente sempre tenta fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez. Vai dar errado, tá? E então, aí sim, esse personagem vai tentar superar os obstáculos, mudando o que ele é, se transformando, aí dá certo. Então, dali para frente, esse personagem consegue o que ele quer e ele está transformado, tá? Essa é uma dica, é uma estrutura bem fácil que vocês conseguem estruturar qualquer história, real ou ficcional, tá? Inclusive a sua própria história. E é claro que vocês não vão escrever desse jeito, né? Era uma vez e tal, não. Você estrutura e depois você muda, né? Obviamente. Gente, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu estourei o tempo ou não. Espero que não. Não estourei o tempo. Ainda temos aí uns bons minutos, né,
para bater papo. Muito obrigado pelo espaço e espero que tenha sido, pelo menos, proveitoso para vocês. Como toda boa história, né, Bruno? Isso deixou um gostinho de quero mais, né? A parte 2, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Então, eu adorei mais uma vez, mas como você bem disse, né? Abre espaço agora para interação aqui do nosso público. Então, quem quiser fazer pergunta, levante a mão e pode interagir aí com o Bruno, fique à vontade. Temos um especialista aqui também em comunicação, que é o Anderson Veloso. A ele aí, ó. Fala aí, Anderson. Opa, fala, Anderson. Que bom, Bruno, te conhecer. Não conhecia. Satisfação Open Mind, mais uma vez, nos abrilhantando com um papo tão gostoso num momento tão importante, né? Eu sou especialista em comunicação, eu conto boas histórias para pessoas que precisam falar bem em público. E, obviamente, que o seu assunto é o meu combustível, é o combustível das pessoas que estão à frente de todas as plateias, encantando todo mundo. Adorei a sua fala, a forma que você faz, realmente vou agora te seguir, vou estar sempre na sua. Eu queria te perguntar uma coisa, eu ensino muitas pessoas que, além de ter um bom papo, ou seja, uma comunicação verbal eficiente, a não verbal também, mas se não tiver uma boa história, não cativa, não engaja. É aquela história da empatia, aquela história do encantamento. Você acredita que a divisão hoje de uma boa história ainda continua sendo começo, meio e fim, sendo aquela introdução convencional, aquele desenvolvimento do conteúdo e aquela conclusão como a melhor estrutura de até hoje, ou isso já mudou, Bruno? Muito obrigado. Olha, ótima pergunta. Eu diria que eu diria que assim, né, primeiro não tem uma melhor estrutura, né? Porque depende da história que você vai contar, depende das emoções que você quer provocar no seu público, né? Essa é uma boa estrutura, por exemplo, caso você queira criar um certo suspense, caso tenha uma tensão crescente, digamos assim. Porque aí você vai construindo tijolinho por tijolinho até chegar lá. Mas existem outras possibilidades, né? Eu vou dar um exemplo muito fácil aqui. Vocês já viram filmes do Quentin Tarantino, provavelmente, né? Em vários desses filmes, eles começam com uma cena muito louca, né? Que tem tiro, porrada e bomba, então você não sabe exatamente qual o contexto. E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? E aí termina essa cena, ele volta do começo e aí começa a te contar essa história. Essa é uma estrutura que pode ser muito utilizada numa apresentação, numa fala pública, por exemplo. Se você tem um fato que vai chamar muito a atenção das pessoas e vai segurar o interesse delas, talvez você possa trazer do fim para o começo, e aí você fala, e é como se você estivesse falando assim, ficou interessado? Então aguenta aí que eu vou te explicar como a gente chegou lá. Essa é uma das muitas possibilidades que tem, né? O que eu sempre oriento meus alunos é o seguinte, quando você vai estruturar a sua história de uma primeira vez, é muito provável que você vai estruturar de uma ordem cronológica. Tudo bem. Agora pega as suas cenas, né, em post-its e dá uma trocada de ordem para ver se de repente não funciona melhor. Porque às vezes pode ser que funcione. Boa dica. Obrigado, Bruno. Imagina. Obrigado, Anderson, pela sua participação. Se mais alguém aí tiver interesse em fazer pergunta, eu estou com o Jânio aqui. Jânio, se apresente aí a todos nós aí e pode fazer sua pergunta ao professor aí. Bom, vou começar agradecendo e parabenizando o Bruno aí, muito bom mesmo, boa conversa. E eu trabalho com tecnologia, eu trabalho na Vale, lidero os times de tecnologia aqui. Minha dúvida para você, Bruno, trabalhando com vários países, aí, várias culturas, assim, tem diferença? Quanto que é universal a forma de contar histórias e o quanto que culturalmente, né, em diferentes culturas, países, tem jeitos que funcionam mais ou menos emoção. Como é que você vê isso? Olha, ótima pergunta, viu? A essência das histórias é a mesma em todos os lugares, né? Essa formulinha que eu apresentei aí serve para a cultura latina, anglo-saxônica, oriental, serve basicamente para qualquer tipo de história. Se a gente for pensar em indústrias, né, de entretenimento,
É claro que tem nuances aí, né? Por exemplo, Hollywood é sempre mais épico e mais óbvio, né? Na Europa a gente tem aqueles filmes mais intimistas, né? Com respostas mais complexas para as coisas da vida. No Japão já tem um outro estilo, né? Que é muito focado no personagem, menos na trama, tá? Enfim, existem essas particularidades. E talvez essas particularidades acabem influenciando a maneira como a gente conta histórias. Agora, se a gente for pensar em apresentações especificamente, né, ou comunicação corporativa, tem uma questão aí muito importante que, assim, existem culturas de alto contexto e de baixo contexto, tá? A cultura brasileira, as culturas latinas de uma forma geral, né? E as culturas latinas, no sentido europeu, também tendem a ser culturas de mais contexto. O que eu chamo de alto contexto, né? É aquele tipo de apresentação que você vai contar de onde veio, vai contar uma grande história, e tá. Isso tende a ser bem valorizado na nossa cultura e nas culturas próximas aqui. No mundo anglo-saxão, por exemplo, já é outro esquema, né? Se espera uma apresentação muito mais direta ao ponto. Agora, isso não significa que você não possa contar uma história ou que você não possa ser emocional. Claro que pode, os americanos são muito isso. Só que é uma questão da proporção, né? Você não vai gastar metade da sua apresentação contando uma história e metade falando de número. Você vai fazer uma proporção bem menor de história e bem maior de número, tá? Aliás, a maior escola de oratória, apresentações, etc., que existe é a cultura americana, né? Porque eles falam o tempo todo em público, eles nascem fazendo isso. É só ver filme americano, né? Que alguém morre e a pessoa vai lá na frente falar. Alguém casa, a pessoa tem que bater na taça para falar. Eles falam o tempo todo. E falam com emoção, né? E falam de um jeito interessante. Só que é um pouco mais direto ao ponto. Na cultura oriental também tende a ser um pouco mais como anglo-saxônica, tá? Obrigado, Jane, pela sua participação. Alguém mais aí tem alguma pergunta? Rosalina levantou a mão. Se apresente aí, Rosalina, e pode fazer a sua pergunta. Está no mudo, tem que liberar o microfone. Tirei. Acabei o almoço, eu estava no almoço, mas escutando, eu achei fantástico. Só te contar como é que de vez em quando, eu faço umas palestrinhas, não com tanta experiência igual tem aí, esses storytellings aí, eu achei fantástico, eu nunca tinha me atentado para isso. E eu sou meio vovó, gosto de contar história. Você tem uma ideia, eu sou a mais velha aqui da empresa, né? Então, você imagina o tanto de história que essa avó não tem para contar. Mas é porque a gente realmente nunca tinha tentado para isso. E essa história que conta aí independe de quem, por exemplo, igual você está contando do Obama. O Obama ganhou porque emocionou, né? A gente vê isso aí com tranquilidade, que essa foi a realidade. Mas eu gosto muito, você está perguntando, na hora que você perguntou lá, eu estava com uma conversa, eu tive que até tirar o som para não incomodar, mas eu gosto muito de desenhos animados. Os desenhos animados me emocionam muito. Eu tenho um Crudes, que foi fantástico. Para mim, é um exemplo. Já vi não sei quantas vezes com meus netos, a gente contando a história de família, né? Uma família unida. E, então, a gente vê muitos exemplos. Gosto de ver documentários de vidas de pessoas. Quer dizer, eu gosto de história, né? Por isso aí você vê. Então, quando a gente gosta de história, e essas histórias nos fazem desestressar. Você sai da empresa com tanto problema, agora com tanta coisa, então você vai para casa, desliga de tudo, põe um desenho animado. É fantástico para me para me colocar no centro de novo, né? Mas eu quero cumprimentar. Eu não tenho pergunta, eu acho que você me respondeu todas as perguntas, e mesmo para as perguntas que todos já fizeram aí, e gostei muito mesmo, de tudo que foi falado aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, e você tem toda a razão, né? Os desenhos animados, inclusive os mais infantis,
todos seguem essa estrutura. Eu tô com uma criança de 8 anos agora em casa, né? E tenho acompanhado Peppa Pig, tenho acompanhado Isso aí. Pocoyo, Baby Shark, todas essas coisas. E, gente, todos os episódios seguem a mesma estrutura. Isso aí. E choro, e choro. E Choro choram, desenho animado. Mas é muito legal, né? As músicas são bonitas, né? Tem hoje alguns filmes coreanos muito bons também, que também te relaxam. E as histórias gostosas, tudo leve. Porque a vida que a gente leva, a gente tem que achar alguma coisa para te dar o equilíbrio, né? Para você sair um pouco do coisa, né? Então, eu tenho mania disso para poder me colocar no centro de novo. Obrigada. Foi Imagina. muito legal, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado, Rosalina, pela sua pergunta. Ô, Bruno, a gente está com o tempo aqui estourando, mas tem 2 perguntas aqui. Tem Não tem problema. O Roberto Martins está em Singapura aí, quer fazer uma pergunta, e o da Dona aqui de São Paulo também. Dá tempo? Dá, por mim, tá tranquilo. Vamos lá, Roberto, fica à vontade. Se apresente aí, pode fazer sua pergunta. Estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Não, obrigado, Bruno. Só fazer uma observação aí. Você falou eu estou aqui em Singapura, na Ásia, e você falou das diferenças de cultura, né? E uma das coisas que eu percebi aqui, trabalhando já há algum tempo aqui na Ásia, eles são muito mais diretos em relação a isso. Eu trabalho numa empresa americana, sou brasileiro, então eu vim com uma cultura meio americana, meio brasileira para cá. E, assim, só para corroborar o que você falou, quando você começa uma apresentação aqui contando uma história, no primeiro, por exemplo, você coloca um slide e começa a contar uma história, normalmente eles te param e falam assim, não, pera, o que é isso aí? Aí você fala, não, isso aqui eu vou contar a empresa. Não, a gente conhece a empresa. Vai direto para o assunto. Não, mas é que tem uma história do produto. Não, a história do produto? Não, vai direto para o assunto. Não queremos saber. Acontece não 1, 2, 3, várias vezes. Você tenta contar uma história e o que funciona, que você falou, eu vi que funciona aqui e funciona em outros lugares também, mas aqui você precisa disso. Fazer uma certa pesquisa e saber o que toca aquele cara. Entendeu? Então, você tem que, na primeira frase, nos primeiros segundos, achar o que chama a atenção daquele cara, né? Você falou algo sobre isso, né? Aí ele te deixa contar a história. Se você não tocar nesse ponto, ele te corta. Obrigado, Bruno. Imagina, ótima dica. E, no fundo, é uma dica que serve para qualquer cultura, né? Se você souber o que toca o brasileiro também antes de entrar na sala, é golaço. É que a gente se deixa permear mais fácil por essas coisas, né? O pessoal daí é um pouco mais durão. Mas, gente, o que eu sempre falo é o seguinte, todo mundo se emociona. Às vezes, você lida com públicos que são mais fechados por alguma característica cultural, pessoal e tal. Mas, no fundo, todo mundo se emociona, todo mundo... Enfim, todo mundo tem os mesmos drives, né? Todo mundo quer as mesmas coisas. O ser humano é muito parecido. Obrigado. Obrigado, Roberto. Por fim, temos o Dadona aí também com a mão levantada. Ou ele está aí, Dadona? Estou aqui, Lúcio. Estou me ouvindo bem, estou na Marginal aqui em São Paulo. Obrigado. Bruno, primeiro, desculpa, eu acabei entrando atrasado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Perfeito. Bruno, desculpa, eu acabei entrando atrasado. Acho que, assim, dentre os eventos que a gente está tendo aqui no Open, eu acho que era um dos mais importantes para mim, porque eu sou ex-diretor da SAN, que é Gestão de Negócios, né, uma empresa de RP, e acabei saindo em janeiro para tocar uma consultoria que está me surpreendendo, porque, assim, tô que não paro, né? O pessoal tem visto aí, a Giovana, que tem me apoiado aí em algumas conexões, tem visto que eu estou sempre entrando em carro, né? Eu estou sempre na rua, nesse horário aqui. Bom, minha pergunta tem um caráter um pouco técnico, e, Bruno, se você já respondeu, desculpa, tá? Tem algum estudo que mostra quando você entra numa apresentação e usa uma técnica de storytelling, vezes ou X, né? Quando você não usa storytelling, qual é a taxa de conversão? Existe algum estudo nesse sentido?
não, que eu tenha conhecimento, não, né? Isso não existe. O que existe é um estudo, esse eu mostrei, talvez você não tenha visto, que é basicamente o seguinte: quando você embrulha um fato com uma história, você tem 22 vezes mais chance de ser lembrado. Isso não tem exatamente a ver com começar com uma história ou não, mas tem a ver com, né, com memória. A questão é que, na verdade, tem vários estudos sobre isso, tá? Da neurociência e psicologia, que mostram que quando a gente se emociona ou quando a gente sente alguma coisa, a gente se lembra com muito mais facilidade. Perfeito, perfeito. Obrigado. Imagina. Bruno, eu tenho uma perguntinha, agora é minha aqui, final, Opa, né? Que tem a ver com as redes sociais, né? Você engajar a pessoa numa rede social, você tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil, porque na rede social, por exemplo, no Instagram, você está competindo com um gatinho arranhando a tela, né? Então, aquilo ali atrai a atenção de todo mundo em função do que você está falando. E eu li um estudo que nas redes sociais você tem 5 segundos para poder convencer a pessoa de assistir o seu vídeo até o final. Como se cria um storytelling em 5 segundos? Eu acho que a questão não é criar em 5 segundos, né? A questão é convencer a pessoa em 5 segundos que ela tem que ver o resto, né? Putz, como é que a gente faz isso? Tocando as pessoas logo no primeiro segundo, né? Eu vou te responder isso com uma comparação, tá? Você já viu os novos filmes do James Bond dos últimos 20 anos? Como é que eles começam sempre? Com uma cena onde alguém está perseguindo alguém, tem tiro, tem coisas incríveis acontecendo e tal. E mesmo que você não entenda o contexto da cena, você fala, opa, peraí, eu vou até o final, né? Então, quando você traz algo que desperta o interesse logo no primeiro segundo, você convence as pessoas a verem o resto do vídeo, ou lerem o resto do texto, ou assistirem o resto da sua apresentação. Vou fazer uma outra comparação, tá? Se você pegar manuais de escrita literária, vocês vão ver que 100 entre 100, ou 10 entre 10 escritores, dizem que o parágrafo mais importante de um livro é o primeiro. Porque se você não pegar o leitor no primeiro parágrafo, ele não vai chegar no segundo. Nesse sentido, a melhor dica esquece os protocolos, né? Às vezes a gente está preso pelos protocolos, sabe? Por exemplo, em apresentações. Quantas apresentações vocês já não viram que a pessoa começa falando de si mesma? Aí ela mostra aquele slide de currículo, aí, enfim. Qual o problema disso, gente? O problema é que isso não traz nenhum valor para quem está assistindo. A chance de quem está assistindo se desconectar de você é gigantesca. Você precisa trazer valor logo no primeiro segundo, né? Isso vale para tudo, para texto, para vídeo, para Instagram, para o que você quiser, tá? Se você não traz valor logo no primeiro segundo, as pessoas se desconectam. Por isso que, ao invés de ficar me apresentando, por exemplo, eu abro minha apresentação com uma pergunta. Qual foi a última história que prendeu sua atenção? Isso faz todo mundo a entrar dentro do meu assunto, a se perguntar qual foi, a lembrar, a puxar da memória. Pronto, eu já estou trazendo todo mundo para o meu assunto de cara, tá? Mas é meio por aí. Agrega valor logo de cara, o mais rápido que você puder. Eu queria te agradecer em nome de todos os membros aqui do Open Mind que participaram desse evento. Já estamos com 38, mas a gente estava com 70 pessoas aí do início ao fim aqui da sua apresentação. Somos líderes, né, da cadeia produtiva brasileira e eu acho que saber engajar as pessoas é um desafio muito grande para todos nós. Então, por isso que eu trouxe você aqui, para que pudesse compartilhar um pouco desse conhecimento, que estamos vivendo um momento muito difícil, né, para todos, né, para a sociedade como um todo. E nós somos influencers na nossa empresa, na sociedade,
e a gente precisa saber contar histórias, né? A história das nossas vidas, a história da nossa empresa, né? Para que as pessoas abracem aí os nossos projetos. Então, eu quero te agradecer, foi bem inspirador essa hora aqui que passamos juntos, né? Eu acho que a gente, é horário de almoço e a gente se alimentou aqui de um conhecimento muito rico. Muito obrigado a você aí. Queria convidar todos aí para uma salva de palmas, mas deixa o Bruno falar as considerações finais aí. Eu agradeço demais o convite, foi muito legal estar aqui, ótimas perguntas no final. Espero que vocês possam colocar alguma coisa em prática, né, imediatamente. E, gente, meus contatos estavam ali no final da apresentação, vou colocar no chat também, caso alguém queira falar comigo, mandar alguma pergunta e por aí vai. Alguém me perguntou sobre cursos, tá? Vocês encontram meus cursos nos 2 sites aqui que eu estou colocando, que é o meu pessoal e da empresa. E o Daniel está perguntando também se a live vai ficar gravada em algum lugar, e isso eu não sei responder. Vai ficar, Lúcio? Sim, a gente vai disponibilizar aí a live para que as pessoas possam assistir. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram entrar e gostariam de entrar, então vai ficar gravado, e a gente também abre as portas aí para você, Bruno, para um bis aqui para a turma aí, que eu tenho certeza que o pessoal vai querer. Opa, topo o dia que vocês quiserem. Beleza. Pessoal, uma salva de palmas aí para o Bruno. Valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Foi muito bom. Obrigada, viu? Que bom. Valeu, Bruno. Obrigado. Obrigado, Bruno. Prazer revê-lo. Obrigado, Bruno. Até Valeu. mais. Prazer. Tchau, tchau.